Eu tenho falado isso todas as vezes, nas últimas vezes que ministrei aqui, e só para lembrar, nós estamos num culto, e você veio juntamente comigo cultuar o Senhor. Você não veio assistir alguém falar. Então é importante que a gente interaja, é importante que você reaja, que você responda a palavra. Eu não gosto de pregar em ambientes onde as pessoas parecem que não estão respondendo. E eu gostaria de te pedir muito que quando você entendesse, quando eu te perguntasse, você responda, você fale amém, você fale aleluia, você assobie, você dê glória a Deus, porque daí eu percebo que você está entendendo, amém? Amém. Beleza. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Os últimos meses foram bem cansativos, bem puxados. Há 2 semanas atrás eu estive no Chile, numa igreja que eu tinha ido 15 anos atrás. Então você imagina, eu preguei numa conferência de jovens, que os jovens tinham 15 anos, agora eles estão com 30 anos, estão casados, têm seus filhos, e eu olho e falo assim, cara, o tempo está passando. A semana passada eu estive em Curitiba, em Chapecó, e a gente vai viajando, e dá uma vontade de estar em casa, né? Dá uma vontade de olhar para vocês. É aqui que o Senhor tem me trazido entendimento de muitas coisas, aqui que eu sou ensinado, aqui que nós aprendemos juntos, e eu estava com muita vontade de estar junto nessa noite com vocês, e perguntando ao Senhor sobre o que ministrar. Como disse a Leila, não é muito, pela primeira vez ao longo dos anos, que nós estamos chegando nesse momento, já sabendo a palavra profética do ano que vem, e como ela disse, muitas vezes nos dá a vontade de já começar a falar dessa palavra profética, mas nós ainda temos que trazer existência a algumas coisas. Nós ainda estamos debaixo de uma década de excelência e ainda dentro do ano de trazer existência. Só que muitos de nós desprezamos essas palavras proféticas. Muitos de nós não compreendemos que as palavras proféticas, elas são eficazes à medida que nós resolvemos caminhar sobre elas e obedecê-las. Então pode ser que a gente chegue ao final desse ano pensando e avaliando de uma forma equivocada, porque na verdade o Senhor nos preparou ao longo de 10 anos para que nós pudéssemos adentrar uma nova década, e o Senhor nos preparou nesse ano para que nós pudéssemos iniciar uma nova temporada. Deus se move em estações, não necessariamente presas ao nosso calendário, mas que Deus nos treina, nos equipe, nos prepara para novas estações, isso sempre ao longo da história. E nos últimos meses, esses períodos ministrando fora, eu tive algumas experiências simples, como o evangelho é simples, mas importantes e pontuais. O último final de semana, quando eu estava em Chapecó, eu estava ministrando, foi em 4 Barras, lá perto de Curitiba, eu estava ministrando, e eu estava transpirando muito, e não tinha toalha, não tinha nada, e no meio da pregação, saiu uma senhorinha do seu lugar, subiu no púlpito e começou a enxugar meu rosto com uma toalhinha. Irmãos, eu não sei se eu estou muito frágilzinho, se eu estou muito mole, mas comecei a chorar no culto, e eu senti uma presença de Deus, mais do que qualquer oração, palavra profética. Aquela atitude daquela mulher mexeu comigo. Todo mundo estava vendo que estava incômodo para mim pregar suando do jeito que eu estava. Aquela mulher teve uma atitude, e eu começo, e ali o Senhor falou tanto comigo. Quantas vezes o que impactou Jesus não foi a grandeza das pessoas, não foi as riquezas das pessoas, mas gestos simples, que expressaram muitas vezes um amor, uma valorização do próximo, que muitas vezes a gente perde de vista naquilo que está se transformando no evangelho. É tanta estrutura, é tanto equipamento, é tanta conferência, que parece que a gente perde de vista o valor das relações, o valor do próximo, atitudes pequenas. Muitas vezes a gente coloca o pregador numa posição de infalibilidade, como o cara tem que estar disponível, preparado, pronto, sempre disposto o tempo todo. E aquela mulher, percebendo a minha humanidade, meu desconforto, veio ali e num gesto simples ela interrompeu a palavra. Quem me conhece sabe que eu sou chato com isso.
Eu não gosto de ser interrompido, eu não gosto que fique fazendo barulho, que fique caminhando quando eu estou ministrando. Quando eu vi aquela mulher vindo na minha direção, eu falei, o que será que ela vai fazer? Ela me quebrou no meio, ou melhor, ela me quebrou por dentro. E foi difícil ministrar aquela noite depois daquilo ali, mas uma presença de Deus tomou aquele lugar. A igreja estava cheia de homens de uma casa de recuperação que eles possuem. E aqueles homens ficaram tão impactados com aquilo que aconteceu, muito mais do que a palavra que foi ministrada. Eu sei que Deus tomou aquele ambiente de amor. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o culto não é só daqui para cá. Sabe, Deus ele se manifesta do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E nós precisamos estar atentos. Às vezes parece que a gente senta no fundo e fala assim, eu estou aqui porque eu não quero que ninguém me incomode. Não, se você está num ambiente onde a presença de Deus se manifesta, não importa mais escondido que você estiver. O Senhor nessa noite quer falar comigo e com você. Amém? Eu queria começar essa palavra compartilhando com vocês uma experiência que eu tive no Chile. Esses períodos para mim têm cada vez sido mais difíceis, esses períodos de ficar fora. A ausência de casa, a ausência dos filhos, dos amigos, da Leila, tem sido cada vez mais difícil. E eu estava saindo para ministrar numa tarde e estava preocupado com meus filhos. E eu mandei uma mensagem para o Caio me respondeu e falou, fica tranquilo, pai, eu sei o que eu estou fazendo. E aquela mensagem caiu dentro de mim, quadrada. Como assim sabe o que está fazendo? E eu fiquei invocado com aquela resposta. Pô, eu tenho 46 anos de idade, tudo que eu vou fazer eu pergunto, como assim sabe o que está fazendo? Mas beleza, fiquei meio inquieto com isso, uma bobeira minha. Mas eu fui para o culto, preguei, mas aquilo me entristeceu e ficou dentro de mim. E no outro dia, o filho do pastor, que quando eu fui na conferência 15 anos atrás, ele tinha 15 anos e agora ele tem 30 anos e é pastor de uma igreja, ele pediu ao pai dele e falou assim, pai, deixa eu levar o apóstolo embora para o aeroporto, que eu queria me aconselhar com ele. E o pai dele falou, tá bom, meu filho. Daí o pai dele se despediu de mim, e fui eu e ele conversando. E aquele jovem pastor falou assim, apóstolo, pô, foi tão especial quando você esteve aqui com a gente 15 anos atrás, foi um período tão tremendo, ficou marcado para mim, e eu me lembro que você falava do ministério, e hoje eu tenho vivido algumas coisas muito difíceis, porque nós somos jovens pastores, aconselhando pessoas bem mais velhas, e às vezes a gente pega em situações que a gente não sabe como lidar. Você já deve ter passado por isso, né, tá? A gente não sabe, parece que a pessoa olha para a gente e fala assim, meu, que experiência que esse cara tem de vida para me aconselhar. E daí ele começou a me contar uma história de um caso aonde ele aconselhou um casal mais velho que estava educando de maneira equivocada o filho. E ele estava contando tudo aquilo lá para se aconselhar comigo. Você está entendendo? Daí ele começou a falar assim, apóstolo, eu me casei com uma mulher, o senhor teve a oportunidade só de falar com ela, mas pensa numa menina delicada, sensível. Aquelas mulheres assim, fala baixinho, carinhosa, cuidadosa. Meu, era tudo que eu queria. É o jeito dele falar, o tipo de mulher que ele queria. E daí ele falou assim, quando ela ficou grávida da nossa primeira filha, eu criei na minha cabeça um perfil, eu idealizei como a minha filha seria. E eu idealizei que ela seria exatamente conforme a minha esposa. Essa menina cresceu, e se você vê ela hoje na igreja, a menina é um furacão, apóstolo. Ela corre, a voz dela, com a idade que ela tem, é mais grossa que a minha. E ela fala grosso, e ela bate nos meninos, E eu comecei a ficar chateado, revoltado, eu ensinava, até um dia que o Senhor me falou, você está tentando ensinar ela a partir do que você idealizou, e não daquilo que eu formei ela. E quando ele falou isso, eu já estava quase chorando, e eu tinha que aconselhar ele, entendeu? Mas eu entendi Deus me dando uma dura, Deus me dando uma catracada. Falei assim, pô, você não consegue entender teu filho?
Você quer que ele faça exatamente o que você faria, porque você não sabe entender a ele. E daí aquilo abriu para mim não só entendimento das coisas que eu precisava ajustar na minha relação com o Caio, mas também da relação de Deus como Pai com cada um de nós. Porque Deus, quando Ele nos vê, Ele não nos vê a partir de algo idealizado, Ele nos vê a partir de algo que Ele concebeu para ser. Amém? Você foi concebido por Deus. Agora, sabe como nós vemos as pessoas? A partir daquilo que nós idealizamos. Se nós perdemos de vista a maneira como Deus concebeu cada um, as nossas relações sempre vão ser frustrantes. Porque nós partimos para um relacionamento a partir daquilo que nós idealizamos do que é uma boa amizade, do que é uma boa paternidade, do que é um bom ministro, do que é uma boa esposa, e tudo idealizado na nossa mente a partir de uma história de vida. Só que, quando nós somos transportados das trevas para a luz, já não faz mais sentido nós olharmos para uma pessoa a partir da nossa experiência de vida. Nós precisamos acessar a mente de Cristo e entender como Deus concebeu cada um. Daí nós vamos ser efetivos nas relações onde Deus nos colocou. Isso serve para todas as áreas da vida, não só para pai e filho, para marido e esposa, para amigos, para irmãos dentro de uma igreja. Um pai, agora principalmente com um pai e uma mãe sem percepção profética. O que eu falo, o que eu chamo de percepção profética? Uma sensibilidade de ouvir a voz de Deus e ser corrigido por Ele. Tem grande chance de se frustrarem na sua educação. Tem grande chance de produzir um abismo na relação entre o pai e o filho. Porque quer criar um filho para apresentar à sociedade, não para Deus. Você quer um filho que aprove quem você é como pai. E Deus não está preocupado em te aprovar diante das pessoas, Ele tá preocupado em que você tenha a precisão de saber como Ele concebeu o filho que Ele te emprestou por um período, porque é dele. Um pai que não tem essa percepção, ele não só se frustra, mas ele cria um abismo na relação com o filho. Eu estou falando de mim, tá? A gente precisa amar quem eles são e não quem nós gostaríamos que fossem. Porque é assim que o Senhor nos ama. É assim que o Senhor nos vê. E nós precisamos compreender a mente de Deus, a maneira como Ele vem construindo relacionamentos e edificando o seu propósito ao longo das eras. Porque se nós não entendemos a sequência dessa edificação, muitas vezes, e isso tem se tornado comum nesses últimos meses, eu vejo pessoas caminhando para um passo de incredulidade por não conseguirem compreender a mente de Deus. Isso foi muito forte nos últimos meses. Situações que acontecem, situações inesperadas, situações mal compreendidas, situações onde nós não temos respostas. E acabam deixando, parece que a nossa vida com Deus frágil. Porque muito disso, a culpa é nossa como ministros, que diluímos a mensagem da cruz, porque o alvo foi que as igrejas enchessem, mas as igrejas encheram de pessoas que vieram para um evangelho superficial e que não sabem lidar com a dor e com o sofrimento. Jesus nunca falou, olha, me sigam e tudo vai dar certo. Entreguem sua vida para mim e não terão mais problemas. Não, Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Quer caminhar comigo? Tome a sua cruz. Ele nunca prometeu que não ia dar errado. Agora, quando a gente tira essa palavra do contexto e começa a produzir uma mensagem de você vai conseguir, você vai conquistar, vai estar tudo vai dar certo. Você produz um povo que não sabe ser contrariado. Que quando as coisas dão errado, parece que Deus falhou.
para cima de mim. Nós precisamos entender a diferença de alguns fundamentos básicos da fé. Entre eles, o que é uma promessa futura e uma promessa consumada. Você sabe a diferença de promessa futura e promessa consumada? A diferença de promessa futura e promessa consumada é a base que diferencia antigo pacto e novo pacto. Quando nós falamos de antigo pacto e novo pacto, é fundamental compreender que havia um sistema onde Deus se relacionava com o homem, até a cruz, e há um novo sistema onde Deus se relaciona com o homem a partir da cruz. Todas as pessoas que viveram antes da cruz viveram de promessas futuras. Todas as pessoas que vivem a partir da cruz vivem de promessas consumadas. É importante que você fale amém entendendo. Você não vive de promessa futura. Se você não vive de promessa futura, você tem que estar feliz hoje. Ah, não, é porque você não sabe o que está acontecendo. Eu não quero saber o que está acontecendo. Nós vivemos de promessas consumadas. Eu vou explicar. Eu estava preparando a palavra hoje e eu escrevi um exemplo. E a Leila, muito pescoço, passou no meu escritório, olhou para o computador e falou: você não vai falar isso. Eu falei: você nem sabe do que eu estou falando. Mania que ela tem de fazer isso. Eu estou vendo o filme, ela chega no meio do filme e fala assim: ai, o que está acontecendo? Eu falei: está no meio do filme. É igual. Hoje ela passou, olhou a tela do computador e falou: você não vai pregar isso. Eu falei: você não sabe o que eu estou falando. Estou exagerando? Eu quis só dar um exemplo. O exemplo que eu queria dar, que eu escrevi, né, eu falei, por exemplo, imagina eu chegar para a Bruna com 12 anos e falar assim: filha, quando você tiver 18 anos, eu vou abrir uma conta para você no banco e vou depositar R$1.000. Isso é uma promessa futura. Ela tem 12 anos, ela vai ter que esperar ela completar 18 anos. Quando ela completar 18 anos, ela vai vir me lembrar, porque ela vai vir me lembrar. E eu vou ter que falar para ela: filha, você completou 18 anos hoje, amanhã eu vou no banco e vou depositar. Mas é algo que eu estou falando que vai acontecer, que não aconteceu. Amém? Amém? Todos que caminharam no antigo pacto viveram de promessas futuras. Toda a realidade do antigo pacto apontava para Cristo. Por isso os heróis da fé morreram sem ter visto a consumação. Por que eles não viram a consumação? Porque a consumação é uma pessoa. Ele disse: eu sou o autor e consumador do quê? Da fé. Ou seja, a fé era para aqueles que estavam no antigo pacto uma realidade futura. Para nós que estamos no novo pacto, a fé já não é mais uma realidade futura, é uma realidade consumada. Porque aquele que é a consumação da fé habita em nós. Já se fosse se tratar da conta da Bruna, seria uma outra realidade. Seria falar para ela assim: ó, filha, eu abri uma conta e já depositei o dinheiro. Uau, já está feito. Isso já está pronto. Quer dizer que ela pode sacar o dinheiro amanhã? Não. Por quê? Porque ela precisa ter maturidade suficiente. Ela tem que fazer duas coisas. Ela tem que atingir a idade legal e ela precisa ir pessoalmente ao banco e acessar, ativar a conta que eu cumpri já a promessa, porque para a minha parte já está consumada. Agora ela tem que alcançar a legalidade para que ela possa ir lá e tomar posse daquilo que já foi feito. Quantos estão entendendo? A cruz foi a consumação de todas as promessas de Deus para mim e para a tua vida. Eu vou repetir. A cruz foi a consumação de todas as promessas de Deus para mim e para a tua vida. Já está consumado. Agora, a palavra de Deus diz em Hebreus que o menino em nada difere do herdeiro, o herdeiro em nada difere de uma pessoa que não é filho, enquanto ele não alcança a idade legal para acessar o que ele tem direito por herança. O que nós precisamos?
Olha para quem está do teu lado e fala assim: nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer para poder acessar aquilo que já está consumado. Nós não podemos mais nos comportar como crianças mimadas. Nós não podemos mais fazer pirraça porque Deus não agiu como a gente acha que Ele deveria agir. Porque Ele não age a partir de um pensamento idealizado. Ele age a partir de algo consumado, porque Ele é Deus. Ele concebeu, Ele não idealizou. E nesse processo de amadurecimento, de fato, a dor é fundamental. O amadurecimento não tem a ver com você se tornar mais intelectualizado. O amadurecimento não tem a ver com cargos ministeriais. Muito menos com cronologia de dias. Eu já tenho 20 anos de igreja, continuo uma criança. O amadurecimento tem a ver com o processo de formação de Cristo em nós, que se dá através da dor. A dor é pedagógica. A dor nos ensina. A dor nos corrige. A dor nos liberta da superficialidade da vida. E sabe o que acontece? Quando Deus, para nos levar ao amadurecimento, para que possamos acessar as promessas, nos conduz através de um caminho de dor para o nosso bem. E a gente fala assim: que Deus é esse? Onde está Deus no meio de uma situação como essa? A gente se revolta quando Ele nos prepara um caminho para nos dar o que Ele já consumou. E que nós não recebemos por infantilidade. Isaías 53:3 diz: Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem provado nas dores. E sabe o que é padecer? Como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não fizemos caso algum. Sim, a dor é pedagógica. Sim, a dor faz parte do processo de amadurecimento, de formação de Cristo em nós. E se nós não tivermos a maturidade, e se nós não formos alertados para isso, nós não vamos ter discernimento na vida para lidar com a dor, para lidar com os dias difíceis. Porque a falta de discernimento nos traz muitas vezes preocupação quando deveríamos descansar, e nos traz muitas vezes descanso quando deveríamos estar despertos. Você entendeu? A falta de discernimento te faz estar preocupado quando você deveria estar descansando, e te faz negligenciar situações onde você deveria estar atento. Isso é falta de discernimento. Você quer que eu te dê um exemplo? O Tiago, quando estava aqui na ministração, falou dos discípulos no barco. Jesus, no meio da tempestade, estava no barco junto com os discípulos. Os discípulos estavam apavorados, aterrorizados, assombrados, desesperados. E como Jesus estava? Suave na nave. Jesus estava dormindo, enquanto os outros estavam apavorados. Você acha que Jesus era negligente? Você acha que Jesus estava preocupado com o vento? Olha para quem está do teu lado e fala assim: por que você fica preocupado com o vento? O vento simboliza, preste atenção, o vento simboliza todas as situações externas que têm procurado abalar a sua vida. Sabe o que você faz quando as situações externas estão fora do teu controle? Descansa. Descansa. Não fica apavorado, não se revolta contra Deus, não faz biquinho contra Deus, não fica de mal de Deus. Descansa. Ele dormiu no meio da tempestade. E como os discípulos estavam? Apavorados, não discerniam. Era para a gente olhar aquilo e falar assim: bom, se Jesus está dormindo, sabe de uma coisa? Vou dormir também. Agora, quando a gente vai para o Getsemane, é uma outra situação. Tem vento? Tem tempestade?
Mas Jesus está profundamente angustiado. Era com algo externo? Não, era interno. E ele fala para os discípulos, fiquem despertos. O que os discípulos fazem? A falta de maturidade te faz dormir quando você tem que estar alerta, e te faz ficar apavorado quando você tem que descansar. Porque você não sabe olhar para a vida com, de fato, dando o peso devido para cada uma das coisas. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 6. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência, esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando nós aprendemos a lidar com a dor, quando nós aprendemos a valorizar as tribulações como ferramentas de amadurecimento, o Senhor produz em nós esperança. Repita comigo, esperança. Sabe do que as pessoas estão morrendo hoje em dia? Por que as pessoas se suicidam hoje em dia? Por que as pessoas entram em depressão hoje em dia? Por falta de esperança. E sabe por que as pessoas não têm esperança? Porque desaprenderam a lidar com a dor. Desaprenderam a lidar com os problemas. Essa semana eu vi um amigo meu, de um país bem longe, eu não vou mencionar para não ser específico, mas esse cara, ele teve uma experiência, ele conhece ao Senhor desde criança. Esse jovem, uma experiência com Deus há muitos anos. Eu o conheci com seus 15 anos de idade. Esse jovem se casou, tem esposa, ministra. E esse jovem se casou há 5 anos, e há 5 anos ele tenta ter filho. E ele não pode engravidar, ele é estéril. E ele resolveu postar um texto público, eu não estou falando de nada, está público no Facebook, revoltado contra Deus, não acredito mais em Deus, de que me valeu toda a pureza da minha adolescência, de que me valeu ter caminhado nos caminhos de Deus, e hoje eu sou motivo de frustração da minha esposa, porque não consigo dar um filho para ela. Irmãos, que evangelho que a gente está vivendo, que a gente põe Deus na parede porque a esposa não engravida? O que o Clóvis faria aqui hoje com a sua esposa esperando por quantos anos? 12 anos. 12 anos acreditando que um dia Deus pudesse fazer e fez. 12 anos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Esse foi só um caso. Eu vi alguns esses últimos meses. De pessoas que em meio à dor começam a questionar a Deus. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Você lutar contra Deus internamente faz parte da vida. Quantos de nós já chegamos em alguma situação e falamos assim, Senhor, não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. As nossas brigas internas, como pai com filho, beleza, agora você tornar público isso, você tornar público, disseminar a incredulidade, é abrir uma porta para o inferno e para as trevas operarem numa situação. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa com o apóstolo L. Deus nunca deixa ninguém sem resposta, mas Ele nunca responde na hora que você quer. Sabe como que você ouve as respostas de Deus? Caminhando, mesmo quando você não entende, você não para.
avança em meio à dor, não para no meio dos problemas, não resista às tribulações, e você vai um dia olhar para trás e vai falar assim: obrigado, Senhor, eu entendo o que o Senhor produziu no meio desse processo. Agora, como que a gente pode entrar numa parada dessa? De se revoltar contra Deus? Será que a gente não entende que o Evangelho diz respeito a uma mudança de natureza interior? Muito mais do que as realidades e circunstâncias exteriores que nós estamos vivendo. Diante dessas circunstâncias, temos que aprender a descansar no Senhor. Mas diante desses questionamentos internos, nós temos que estar atento para não fazer besteira, para não falar besteira, para não murmurar contra Deus. Eu não tive respostas no meio das minhas dores, de todas as situações que eu passei, nem por isso eu não chutei o pau da barraca. Esse evangelho diluído, que promete sucesso e imunidade à dor, esse sistema de meritocracia que você faz tudo certinho na vida, e daí você acha que tudo vai ser mil maravilhas, isso é um perigo. Formar pessoas dessa forma é formar pessoas para não suportarem a primeira adversidade da vida. João 16:33 é claro: eu tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Sabe o que é ter bom ânimo? Mantenham a esperança, se mantenham animados. Não enfrentem os problemas e permitam que os problemas te paralisem ou roubem a tua fé. Tirem de você a capacidade de crer. Tirem de você a esperança. A dor não é para produzir incredulidade, a dor produz esperança, quando essa dor é produzida em Cristo. Mas quando você expõe publicamente os seus conflitos, você não está contribuindo com o reino. Ou melhor, você está contribuindo com um reino, o das trevas. Entenda que muitas vezes as maiores batalhas, elas são internas e são silenciosas. Quem foi Jacó? E quem foi Israel? Quem foi Saulo? E quem foi Paulo? Jacó foi criado. Israel foi formado em meio a processos. Saulo foi criado. Paulo foi formado em meio aos processos. Nós somos formados. Você pode ter sido criado por Deus, mas você vai ser formado para ser o que Deus quer que você queira, que o que Ele quer para você em meio à dor. Sabe, quem eu sou hoje é diferente de quem eu era 10 anos atrás. Eu fui criado por Deus por um propósito, mas Deus tem me formado para um propósito. O que você tem atravessado que tem produzido em você angústia? O que você tem vivido que tem produzido em você dor? Quais são as tuas aflições e inquietudes? Eu quero te dizer, elas estão formando em você quem Deus te concebeu para ser. E eu vou te dizer algo que o Senhor me falou claramente, apóstolo. Essa última década foi uma década de formação. A década de excelência foi primeiramente uma excelência de Deus para conosco. Deus nos formou. Tem muita gente aqui que foi formada por Deus nos últimos 10 anos. Formado por Deus. Um processo de Cristo ser gerado em nós. Por isso, quando nós estamos falando de governo, nós não estamos falando de forma restrita política. Isso inclui política, mas é muito mais amplo.
Nós estamos falando da formação de Cristo, de uma mente governamental que inicia dentro da sua casa, que inicia a partir da sua vida, que inicia na sua capacidade de gerir conflito, de lidar com a dor, de suportar a pressão. Deus não nos formou para sermos pessoas frágeis. Deus nos formou para sermos fortes nele e inabaláveis. Uma má administração, uma falta de governo familiar, traz consequências para uma nação. Então, quando a gente fala de governo, nós estamos falando de ordenar famílias, porque quando você ordena a família, você traz solução a problemas sociais. Quando você consegue entender a tua relação com o teu filho, você está impedindo um problema social de um órfão amanhã, que está lutando, passando por cima de todo mundo, para provar o valor que ele não teve dentro de casa. Ordenar a família faz parte da década de governo. Ordenar a família resolve conflitos sociais. E a operação das trevas tem como base alimentar. As trevas alimentam a ignorância das denominações. As trevas tentam roubar a identidade que nós temos de luz. Deus nos concebeu para ser luz. Por isso Jesus se apresentou como sendo a luz do mundo. E ele falou assim: eu vou para o Pai, agora a luz do mundo passa a ser vocês. Vocês são a luz do mundo. Você sabe o que quer dizer ser luz? Se eu apagar todas as luzes aqui, todas, e ligar a luz do meu celular, eu dissipo as trevas ou não dissipo? Você está entendendo? A gente pode olhar para situações, a gente pode olhar para esse mundo e ver as trevas, parece que estão tomando conta, parece que o avanço é desproporcional. Mas uma pessoa ordenada, a luz que ela produz dissipa uma multidão de trevas. Uma vez eu ouvi o apóstolo Gustavo Lara falar uma coisa: uma pessoa obediente vale mais que uma multidão de desobedientes no que ela produz sobre a face da terra. Porque o princípio é: a luz sempre vai dissipar as trevas. A luz sempre vai dissipar as trevas. E quando eu falo de luz e trevas, eu não estou espiritualizando, não. Eu estou falando de pessoas que conhecem a verdade e de pessoas que são ignorantes da verdade. As trevas simbolizam ignorância. A nossa ignorância da identidade que portamos, a nossa infantilidade, nos faz muitas vezes não manifestar a luz que portamos. Por infantilidade. Então, quando nós estamos adentrando uma década de governo, nós não estamos adentrando de qualquer jeito, nós fomos preparados por 10 anos para esse momento. Você foi preparado para esse tempo, você foi formado em meio à dor para esse tempo, você foi formado em meio processo para esse tempo que vai se manifestar. Isso era para estar com o teu coração cheio de expectativa. Porque a verdade e a luz, elas caminham de mãos dadas com a obediência. A verdade e a luz caminham de mãos dadas com a obediência. Não dá como para manifestar a luz sem ser obediente. E é por isso que uma pessoa obediente, ela é mais poderosa que uma multidão de desobedientes. Porque se você tem obediência, você tem verdade e luz caminhando juntos de mão dada. Veja a história de Esther, meus irmãos. A Bíblia é muito clara na maneira como Deus se move. Eu falava sobre isso hoje de manhã no discipulado do louvor. Esther viveu no mesmo tempo que Vasti. Quando nós falamos de Esther e de Vasti, nós falamos de dois tipos de igreja. Agora, Esther era uma menina. Quem era Esther?
sobrinha de Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Gente imperceptível à sociedade, para não falar desprezível. Pessoas que passavam batidos no cotidiano do povo. Agora, tinha uma rainha que aparecia. Tinha uma rainha que era a expressão da beleza. Tinha uma rainha que todos conheciam. Visível, bonita. Ao ponto do rei, numa festa, falar assim: pede para chamar ela que eu quero mostrar a beleza dela para os meus convidados. Nós estamos falando do símbolo de uma igreja que tem visibilidade. Nós estamos falando do símbolo de uma igreja que tem pompa e formosura. Nós estamos falando do símbolo de uma igreja que é conhecida e renomada, mas que não se sujeita ao rei. Quando o rei chama, fala: não, eu vou continuar nas minhas festinhas. Tem muita festinha acontecendo que tem pompa, tem visibilidade, mas não está sujeita ao rei. Agora, ao mesmo tempo, na mesma época, na mesma geração, você tem uma menina que ia transformar a história. E sabe qual o maior risco que Esther corria? Fala: mas quem sou eu perto de Vasti? Eu não sou conhecida, ninguém sabe meu nome. Eu não sou de linhagem real, eu sou sobrinha de Mardoqueu. Às vezes, eu olho para a gente e vejo pessoas lidando com as promessas que Deus tem nos dado dessa forma. Uma década de governo, quem nós somos em Taubaté? Meia dúzia de gente. Você não entende a dimensão do Espírito, que Deus chama de relevante não o que é visível, mas o que está sujeito a Ele. Nós somos a igreja que Deus chamou para produzir o sonho de Deus sobre a face da terra. E você faz parte disso. Você não caiu de paraquedas aqui. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Que os seus últimos 10 anos, que as pancadas que você tomou, que a dor que você sofreu não foi em vão. Isso tudo te preparou, isso tudo te formou, isso tudo te habilitou para entrar no tempo que nós vamos entrar. Aleluia! Nós temos esperança. A igreja tem esperança. Você tem esperança. Olha quem está do teu lado, chacoalha ele e fala: você tem esperança. Nós suportamos, resistimos, fomos treinados para a década que se inicia. Salmo 68, 5, diz assim: sou pai para os órfãos e defensor das viúvas. Deus é assim em sua santa habitação. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que Deus está falando aqui? Ele é aquele que socorre aqueles que não têm como se defender sozinho. Só deu amém quem se vê nessa posição. Sabe o que acontece? Enquanto a gente está lutando na força do nosso braço, parece que é cansativo. Agora, quando você olha e fala assim: eu sou dessa turminha aqui. Eu sou dessa turminha aqui, frágil pelas circunstâncias da vida. Frágil em virtude dos processos que entrei. Mas eu tenho alguém que se levanta para defender a minha causa. Aleluia! Ele é o pai dos órfãos, Ele é o defensor das viúvas. Aleluia! A tua causa não foi esquecida, a tua situação não foi abandonada. Nada passa desapercebido diante dos olhos daquele que tudo vê. Aleluia! Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando reconhecemos a nossa limitação, quando humildemente reconhecemos que nada que nós temos ou somos é fruto do nosso esforço ou da meritocracia, nós entramos num ambiente
de ser cuidado por aquele que tudo pode. Nós nos habilitamos a fazer parte dessa turma aqui. Deus é especialista em cuidar daqueles que não têm como cuidar de si mesmo sozinho. Ele é especialista em cuidar daqueles que falam assim: Senhor, eu não consigo sozinho. Quantos se juntam a mim nessa oração? Eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Eu não tenho condições de resolver sozinho. Mas eu tenho um Deus que cuida da minha vida. Você tem um Deus que não te desamparou. Provérbios 10, 28, diz assim: a esperança dos justos é alegria. Sabe o que eu quero te dizer? Pelo amor de Deus, para de esperar as coisas acontecerem para você ser feliz. Nós que estamos em Cristo, recebemos esperança em meio à dor. E sabe o que essa esperança produz em nós? Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você não vai terminar esse ano chorando, você vai terminar esse ano celebrando, porque o Senhor não falhou. Tivemos tribulações? Tivemos. Passamos por dor? Passamos, mas Ele não falhou. Ele não falhou. A história não terminou, a história não acabou. Você vai ver o que eu estou te falando. Sabe por que a esperança dos justos é alegria? Porque a esperança dos justos é Cristo. E Ele já consumou suas promessas. Elas já estão disponíveis, elas já estão acessíveis. Aquilo que os teus olhos não conseguem alcançar de forma natural, a tua fé é capaz de tocar nessa noite. Ela é capaz de tocar nessa noite. Quero te convidar a se colocar de pé.